Muito bom dia, doutora Raquel. Eu sei que é de uma faculdade da CESP, não é? Mas vou-lhe pedir que me faça uma apresentação mais pormenorizada. Bom dia, o meu nome é Raquel Carvalho, eu sou fisioterapeuta e docente na CESPO, aqui na Escola Superior de Saúde de Tâmega e Sousa. Já sou docente desde 2002. Sim. Uh, Nós somos aqui desta região, temos também outro polo em Famalicão e outro em Penafiel. Pronto, Mas, eu enfim. agradeço-lhe. Nós conhecemos-nos é propriamente com o protocolo que nós temos com o ASA, não é? Que não intervém nesta área propriamente. Nós hoje estamos aqui para conversar um bocadinho sobre o dia do cuidador informal, certo? Exato. E eu iria por perguntar-lhe, afinal, o que é o cuidador informal? Ora bem, o cuidador informal, nós temos uma lei que define o cuidador informal, mas a lei normalmente diz que é o cônjuge, alguém que vive, um familiar, mas um cuidador informal também pode ser uma pessoa amiga. Hoje em dia, o cuidador informal é uma pessoa que cuida, não vou dizer se é familiar, porque pode ser amigos, e nota-se muito isso por causa, precisamente, das pessoas Das do pessoas que não têm envelhecimento, a retaguarda, não não tem é? a retaguarda familiar, como tal é normalmente o vizinho, que lhe vai ajudando em algumas tarefas que ele já não é independente. E as tarefas são muito abrangentes, desde toma de medicação, compras, também às vezes há essa linha de o que faz as compras para o cuidado, Claro, claro. e a parte que nos diz muito respeito a nós enquanto fisioterapeutas, a parte da atividade física e a capacidade física, não é? A função física. Nós estamos muito relacionados a isso. Por isso, eu não estou no ASA neste momento, já estive No ASA temos outras áreas. outras áreas, estou na área do cuidador informal, porque nós, enquanto escola, também temos um papel importante de apoio à comunidade. Sem dúvida. Eu já fui cuidadora informal, tive uma mãe acamada, e tinha depois as cuidadoras a que eu pagava monetariamente para cuidar da minha mãe, e via a dificuldade que as Que pessoas elas têm tinham. em lidar com alguém com incapacidade. Era isto que eu lhe ia perguntar. Quais as dificuldades que se apresentam no dia a dia para lidar com essas pessoas? Muitas dificuldades, há coisas desde os simples, eu ia dizer básica, mas não é básica, é mais simples, desde o posicionar na cama, para evitar uma escara, ou às vezes que deve, de quanto em quanto tempo é que deve virar, normalmente é recomendado 2 horas, mas agora temos que ver do ponto de vista cuidador informal, se o cuidador informal dormir nessa casa, às tantas, acordar de 2 horas durante a noite não é muito cómodo, então temos algumas tecnologias que podem ajudar, os colchões de pressões alternas, ou tipo de material que nós também prescrevemos enquanto fisioterapeutas e recomendamos, para a pessoa poder, por exemplo, fazer um período um bocadinho mais longo durante a noite, não é? E virar de 4 em 4, já dá ali algum Claro, descanso. claro. Portanto, desde essa parte de posicionar, a parte de tirar a pessoa do leito, não é? Para uma cadeira de rodas, não é? Como é que se tira a pessoa Tem, sem... tem que saber mesmo, não é? Porque senão há muita dificuldade em fazer isso, não é? Claro, o que se sabe dos estudos fala-se muito do burnout do cuidador. O burnout psicológico, não é? Da pessoa estar desgastada, noites mal dormidas, mas também, também a parte da incapacidade física. Porque o vosso projeto é Certo. bom em termos de asa, porque eu também trabalho a isso. Porque se uma pessoa estiver bem fisicamente, vai conseguir cuidar melhor. Naturalmente. E o que nós ensinamos é o que nós chamamos de higiene postural, chamando assim. Ou seja, a pessoa tem que saber, nós ensinamos estratégias de tornar o movimento fácil. Se olhar para mim, eu não sou propriamente alta Sim. espedaluda, não é? E Mas a sabe, minha área da mas sabe, não é? intervenção é doentes neurológicos, doentes normalmente com AVCs, doentes Claro. assim, lesões medulares, muito severos e pesados. E toda a gente fica muito admirada como é que eu consigo lidar. Não é uma questão de força, é mesmo uma questão de estratégia. E Claro. então, nós podemos ajudar nesse sentido. Por exemplo, e, portanto, estão convidados que vai haver uma edição, a terceira edição no próximo ano,
Nós estamos a fazer umas edições que é mesmo para ensinar essas estratégias. Nós, a escola, a CESPO, está a organizar essas edições, eu e uma colega, a professora Paula Rocha, que vamos fazendo pequenos grupos, workshops práticos, portanto, pedem-nos muito para ser online, mas isto não dá para ser online. Não se ensina online, temos que colocar as mãos e ensinar as estratégias no terreno. Então vamos para a terceira edição, agora em 2025, em que ensinamos, por exemplo, como devemos posicionar, como retirar um doente do leito. A edição é muito maleável, ou seja, o nosso workshop é muito maleável, porque vai das necessidades de quem cuida. Realmente. Porque às vezes nós temos uma ideia, não é? Eu, como sou da área da neurologia, tenho muito doente neurológico, AVC, porque normalmente as lesões medulares, as demências que acabam por acamar, não é? Tenho muito essa linha de pensamento, mas às vezes vem um cuidador, o ano passado foi muito giro, que havia um cuidador que era a parte respiratória. Como é que podiam trabalhar a parte respiratória? Claro que nós não ensinamos a fazer fisioterapia, só que há estratégias, mais uma vez, com posicionamentos, com almofadas no sítio certo, que vai ajudar a facilitar a respiração. Então, uma coisa que eu costumo brincar, eu digo sempre, se a pessoa dormir melhor esta noite, o preço é mais caro, o que é engraçado porque a formação é totalmente gratuita, tá bem? Não há qualquer custo, basta uma pessoa escrever, só tem que o fazer nas redes normais da CESP e pode se inscrever, porque realmente uma noite repousada, sem uma apneia durante o sono, sem dor, sem desconforto, toda a gente beneficia. Era isso, eu ia lhe perguntar uma coisa desse género. Portanto, vocês têm esses workshops, têm essa forma, essa dinâmica de ajudar o cuidador informal. Mas além de vós, há quem ajude o cuidador informal? Sim, pronto. Momentariamente agora há um subsídio, não é? Que a pessoa pode requerer. Sim. Sim. Só que a pessoa tem que viver. Portanto, nesse caso era aquilo que eu dizia. Oficialmente só é cuidador informal quem vive na mesma casa. Em cônjuge, o amigo não tem direito ao subsídio, é mesmo só boa vontade. Há esse tipo de subsídios. Depois, as nossas colegas de enfermagem também, por exemplo, a Escola de Saúde de Enfermagem de Tâmega e Sousa também tem feito alguns apoios. Sim, porque eu, como fisioterapeuta, ensino estratégias relacionadas com a minha área de higiene corporal, muito dirigido para o cuidador, ele sentir-se bem. Mas, por exemplo, a enfermagem também ajuda na parte das outras partes, a avaliação, a outra parte da higiene, dos banhos, da medicação. Temos áreas diferentes, portanto, diferentes profissionais podem ajudar, efetivamente. Não é só restrito do fisioterapeuta. Nós, enquanto fisioterapeuta, é muito preparar também o cuidador como si próprio. A nossa primeira sessão são ensinar exercícios ao cuidador. De forma semelhante a nós lavarmos os dentes para termos uma boa higiene oral e não precisarmos do dentista, não é? Só vamos lá fazer uma manutenção. Nós devíamos cuidar do nosso corpo. Então nós, com base no que já está, não é? Na experiência, não é? São mais de 20 anos a trabalhar, não é? nesta área, nós sabemos quais são os grupos musculares mais queixas. As queixas são muito focadas, por exemplo, cervical e ombros, por causa do esforço. É muito focada também na dor lombar. Está documentado, não é? Não é, como eu costumo dizer, não é empírico, isto está em literatura, mas é quais são as áreas. E nós, a primeira sessão é ensinar exercícios terapêutico, não é? Exercício terapêutico, há sempre aqui a discussão, Sim, não é? sim. Exercício terapêutico orientado para o cuidador de forma a ele poder ter uma melhor postura, mais força muscular, mais flexibilidade, para não ter o stress físico, não é? Porque há também um stress físico, às vezes só se fala do mental, mas há um stress físico. E a nossa primeira sessão é muito virada para isso. Isto é fisioterapia, não é como eu costumo dizer, na parte da prevenção, que às vezes muita gente pensa que o fisioterapeuta é reabilitador, não é? Só trata da pessoa que está acamada. Não, nós podemos prevenir. E se eu tiver um cuidador mais capacitado, não é? Com mais literacia para saber o que é que deve fazer,
a pessoa que está acamada vai ter melhores cuidados e todos temos a ganhar. Uma escara, não é nossa área, mais uma vez, é mais área da enfermagem, mas um tratamento de uma escara é que fica caríssimo, caríssimo ao Estado, a nós todos, não é? Que somos Estado. Claro. Então, este cuidado de a literacia em saúde, não é? Saber que tem que vigiar a pele e está com rubor, não é? E depois deixa de estar em carga. Vamos ver quanto tempo depois, se o rubor se mantém ou não. Se mantiver a pomada que deve pôr, mais uma vez, isso é enfermagem. Mas nós, por exemplo, enquanto fisioterapeutas, eu faço essa recomendação. Quando eu vou à casa de alguém que está acamado e começo a ver que a pessoa está muitas vezes na mesma posição, é o lado que ela dorme melhor. Se for para o outro lado, grita a noite toda. Nós temos que... Há um meio termo, não é? Um meio termo, não é? Às tantas não tem que se virar completamente para o outro lado, mas pôr uma almofada para dar uma inclinação, não é? Claro, Nesse claro. sentido. Nós temos... Mas então o fisioterapeuta o que é que faz propriamente com o doente? Com o doente... Com o doente ou com o cuidador? O cuidador, o que é que nós fazemos? Exercício terapêutico de força, mobilidade, flexibilidade, se necessário cardiorrespiratório, mais uma vez temos que avaliar se a pessoa tem, porque estamos a falar que muitos cuidadores são os cônjuges também já com uma certa idade, não é? Complicado. É muito complicado, não é? Então, uma pessoa de 80 anos, estou a dar agora um exemplo que tive esta semana, uma pessoa de 80 anos a cuidar de uma de 82 acamada, e a pessoa de 80 anos também, ele já teve um infarto cardíaco. Eu nem imagino que será isso, não é? Não é? Cansaço. Claro. Temos mesmo que ensinar estratégias, como é que pode usar um lençol para rolar a pessoa de forma mais fácil, mas como é que usar o seu corpo de forma ergonomicamente melhor. Os pés afastados, aproximar as cargas, aquelas coisas que se vê muitas vezes em fábricas, não é? Que toda a gente em fábricas está ensinado que pegarem pesos junto ao corpo. E aí, quando se passa para o cuidar de alguém, esquece que aquilo é um peso. Então também deve aproximar mais do corpo, para evitar estar tão afastado, porque mais afastado vai dar dor lombar. E então é mesmo este ensino. Nós ensinamos o cuidador a estar atento a pormenores. Uma coisa muito, muito simples que normalmente as pessoas não prestam atenção. Até se vê isto em centros de dia, lares de idade e em casa. Quando uma pessoa, às vezes alguma pessoa de idade está num sofá, está completamente nesta posição. Então, às vezes, o ato de comer uma sopa pode levar a deglutição não é feita de forma correta por causa da posição, a respiração também não consegue fazer também uma respiração nasal, faz na boca, e vai comida para o pulmão. E temos as pneumonias da aspiração. Mas é engraçado que engraçado, não tem nenhuma graça, claro, mas começa a ser para mim um pouco claro quando vou a um lar e no próprio refeitório vejo pessoas assim. Exatamente. Não deveria acontecer. Nós já temos feito, já também, a escola, mais uma vez, a SESP, também já temos organizado algumas formações, não é formações, mas uns workshops no local para chamar a atenção para isto. Coisas muito simples. É que ninguém imagina que aquela postura que parece cómoda, não é? Sim, sim. Uma coisa é cómoda, mas é correta, não é? Porque deve-se mudar de posição. Não há uma postura cómoda. Nós temos que mudar de posição. É a primeira coisa que devemos ter. Não é aquela quando se vê as pessoas muito, não é para a fotografia muito direitinhas, é impossível estarmos assim o dia todo. Nós temos, a nossa coluna foi feita para mover e para mexermos e transitarmos de posição. Mas no ato de comer, é extremamente importante ter, por exemplo, uma boa, que é uma coisa que os fisioterapeutas avaliam muito bem, que é a orientação dos segmentos relativamente ao tronco. Exatamente, para que a comida possa levar o seu caminho natural. Vou-lhe dar outro exemplo também muito simples, que estamos a falar mais uma vez de ensino ao cuidador. Muitas vezes queixam-se da cervical e dos ombros. Quando fazem a pausa de não estar a cuidar, onde é que vão? Para o sofá que está lá mal. E aí vai a postura toda. E mantém a mesma posição, a mesma postura que origina a dor. Então nós também damos esse tipo de ensinamento, que chamamos pausas ativas.
Nós fazemos esse tipo de trabalho também na SESP, com os funcionários, mas pausas ativas. É a pessoa, quando para, não pode. É um repouso, mas tem que ser ativo. É fazer os tais exercícios, 2 ou 3, muito simples. Nós não gostamos de complicar, está bem? Eu que eu digo, eu como também tive o papel de cuidadora, eu sei que é impossível estar a fazer tudo e a 100%. É naqueles pequenos momentos de pausa, fazer uma correção. Ok, quero ir ao telemóvel ver o Instagram hoje em dia, não é? Estamos na moda, há Facebooks, as pessoas gostam de ver. Não vai deixar, mas em vez de ir para o cadeirão e ficar num sofá, pode-se colocar corretamente pousado em cima de uma mesa, ecrã na direção dos olhos e está aqui. E já está a mudar um bocadinho a orientação do tronco. É totalmente diferente. E são pequenos pormenores que nós não nos lembramos no dia a dia, não é? São coisas muito, como eu costumo dizer, as tais simples, que, pronto, eu não vou dizer não, hoje em dia eu acho que há pessoas muito radicais, tira-se as tecnologias. Isso não existe. Não, Qualquer pessoa, até pelo contrário, vamos ter que viver sempre com elas. Com as tecnologias, então temos que ensinar. Ou até, se a pessoa for mais jovem, porque às vezes pessoas mais velhas têm mais dificuldade de estar de barriga para baixo, deitado de barriga para baixo e consegue estar ali a alongar uma lombar, a ter uma boa posição. Mais uma vez, o ecrã sempre à altura dos olhos, isto é fundamental, nem demasiado baixo, nem demasiado alto, à altura dos olhos, e dá um repouso Quer dizer, ativo. é a altura também de nós nos preocuparmos até com a malta jovem, não é? Sim. Porque mais tarde vêm as consequências, não é? Que se precisa de um cuidador. Mas quando são jovens é que eles ganham alguns hábitos que não são muito corretos. Temos colegas também lá da SESPO que têm ido às escolas dar um bocadinho esta literacia em saúde. Tá bem? Por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do peso das mochilas escolares. Já se dividiram os manuais, alguns, não todos, em duas partes. Muito bem. Não é? Já temos duas partes. Mas, por exemplo, o livro de fichas, porquê é que as fichas não são destacáveis? Porque se a criança tem que ver 6 disciplinas... É muita coisa. Não é? Então já temos miúdos pequenos com mochilas pesadíssimas. O cacifo. Já há cacifos nas escolas. Educar os miúdos a deixar os livros nos cacifos. Não é? Então, isto também é feito o trabalho. Tem uns colegas mais dirigidos, não é, para essa saúde na área nas escolas. Que também tem muito a ver com a dinâmica da própria escola, não é? Porque há pessoas que não sei se aconselham a deixar no cacifo porque pode precisar do livro em casa. Pois, é o que eu digo, por isso as tais folhas destacadas. Claro. Eu os livros de fichas, por exemplo, não percebo porque é que não é. Sim, sim. Facilmente tem lógica. Vai dar aquela matéria, só precisa da ficha da página 12 e 13. Não precisa levar um livro inteiro, o ano letivo todo. Claro. Eram coisas assim, pronto, um bocadinho mais pensar, assim. Eu sei mas já está melhor, já há cacifros nas escolas. Mas pronto, também fazemos esse tipo de ensinamento. E por exemplo, também o ensinamento da importância da atividade física. Portanto, tenho que vos dar os parabéns pelo programa, não é? Porque realmente cada vez mais cedo. Porque os miúdos sedentários vão ser jovens adultos. Eu já nem vou falar de idosos. Vou falar de jovens adultos com graves problemas de postura, de problemas cardiorrespiratórios, não é? Problemas de joelhos, porque depois vem a obesidade que vem acima disso. Portanto, há coisas fundamentais que nós devemos ajudar. Portanto, começar com os novos, não é? Porque, efetivamente, qualquer um de nós pode ser cuidador informal. Eu lembro-me de um professor que me deu há muitos anos parte de cardiologia, no mestrado de atividade física para a terceira idade, e ele dizia, a pessoa que tem que saber suporte básico de vida é a minha mulher. Porque a probabilidade de eu ter um infarto cardíaco é com ela ao meu lado. Adorava esse professor. E ele faz todo sentido. Toda a gente devia, por exemplo, pelo menos saber colocar numa posição lateral de segurança, uma coisa básica, não é? Porque eu sei histórias de pessoas que caíram, não é, em casa e os filhos ficaram lá, não pegaram num telemóvel, não ligaram para um 112. Coisas assim muito simples. Básicas que precisamos saber, não é? Os 3 Fs do AVC, não é? Se houver uma alteração da fala,
fraqueza ou a face ter alguma paralisia, a pessoa notar alguma alteração, isto Pois, é, é logo. é emergência médica. Não se fica à espera a ver se passa, porque aquele tempo pode ser uma janela terapêutica. Agora, vou contar porque veio a propósito. Recebemos ontem um e-mail do nosso Presidente da Câmara para todos os funcionários a alertar para isso mesmo. Sim, Os, porque o os, Dia, o dia é, Mundial do AVC foi e agora. ele foi muito concreto, um e-mail com tudo que poderia explicar na altura, não é? Mas achei muito interessante a parte dele preocupar-se, não é? Para toda a gente. Poderia falar a este ou àquele, mas não. Foi, aliás, isto é próprio mesmo do Presidente da Câmara que temos. No entanto, eu agora gostaria de lhe fazer uma pergunta que não sei se tem cabimento. Sim. Vai-me desculpar aquilo que eu vou perguntar, mas não sei, portanto, gostaria de saber. Portanto, vocês fazem esses ensinamentos indo à casa das pessoas, certo? Nós organizamos o workshop lá na escola. Sim, é uma das formas. É das Que formas. é gratuito. Que é gratuito. Sim. Depois, ir a casa, nós não temos essa capacidade neste momento enquanto escola, não é? Porque nós temos as nossas Sim. aulas, os nossos atendimentos, para o fazer. Fazemos às vezes alguns estudos, não é? Com a tese final de licenciatura, em que se houver interessados. Mas isso dentro da faculdade, não é? Dentro da faculdade. Mas fora da faculdade. Depende nos centros de saúde fazem, não é? Era isso que eu ia perguntar. Os centros de saúde fazem? Centro de saúde vai a casa, não é? Há centros de saúde, tenho neste momento colegas que quase só trabalham em modo domicílio, não é? Fazem, se calhar, parte da equipa do domiciliário que vai. O fisioterapeuta também vai, não é só, também fazem domicílio e fazem para mim, enquanto fisioterapeuta, é impensável ter alguém com uma grande incapacidade, déficit de mobilidade, e o cuidador não saber cuidar dele. Portanto, para mim é obrigatório o cuidador fazer parte. Agora, muitas vezes o cuidador também não está em casa, está a trabalhar, não é? O que nós às vezes fazemos uns prospectos, com umas imagens, uns ensinamentos que também fornecemos. Claro, é quase obrigatório claro. termos isso no final da formação, a pessoa ter um panfleto, um desdobrável, para não me lembro de tudo e posso fazer. Não é? Mas o ensinamento ao cuidador faz parte, porque nós, quando estamos a tratar alguém, toda a gente fala do aspecto físico, psíquico, social, não é? Aquela tríada que toda a gente sabe. A parte social envolve a interação com o outro, não é? E o cuidador, se tiver capacidade, vai cuidar melhor. Vou-lhe dar um exemplo prático esta semana. Um cuidador que foi visitar um familiar e deixou a esposa ao cuidado do filho. E o familiar convidou a ir lá também a senhora, que é só passar para uma cadeira. Para mim, é só passar para uma cadeira de rodas. Para o cuidador é um stress. Quando o saírem de casa, até a própria senhora que está acamada, que até parece que está demencial, vai-lhe fazer bem. Vai-lhe ativar memórias, vai ver família, vai sair daquelas 4 paredes. E às vezes muita gente diz, as pessoas com demência estão sempre a queixar-se, não é? Berram muito durante, usam o termo, não é? Berra muito durante a noite, não é? Porque durante a noite qualquer som é um berro, não é? Sim. Às vezes, e acontece isso também durante o dia. E às vezes é tão simples como mudar de posição. Em vez de eu estar agora a olhar para o seu vereador, olho para outra coisa que me interesse. Então a pessoa, por muito aliada que esteja, uma coisa nova, vai-se distrair. E basta mudar às vezes a posição. E basta saber isso. Não é? É tal literacia em saúde que é o nosso papel também, a passar um bocadinho de informação. Nós trabalhamos muito de encontro às necessidades do cuidador. O cuidador, eu lembro-me de algumas coisas, não é? Sim, mas o cuidador é que tem a necessidade do dia a dia. Há pessoas que mudar uma fralda é hiper tranquilo, para outras lavar uma placa já é complicado, não é? Polibá ou banheira, não é? Claro.
Fala-se muito de polivar. Há pessoas que não têm capacidade económica para mandar uma casa de banho abaixo. Então, mas há cadeiras que se Materiais ajustam adaptáveis, não é? adaptado. E nós ensinamos, claro, baixando, tem que dobrar as pernas, mais uma vez o tal princípio das pernas, baixar-se, aproximar e colocar um membro de cada vez dentro. E às vezes pode-se dar banho, não é? E não é aquela coisa de dar o banho no leito, que não é, mesmo, É diferente. não é? Em termos de banho, não é? Eu estou a falar, desculpem os colegas da enfermagem, não é? Porque os banhos normalmente é das competências, eu estou a falar, eu ensino como o passar para a banheira pode ser fácil para o cuidador, não ter que ter esse stress biomecânico na lombar, que normalmente é por isso. Porque se vai prevenir muitas coisas, não é? As infecções urinárias, os problemas de pele, que depois é custos atrás de custos, é pomada. Sem dúvida, sem dúvida. Estou eu a pensar, quando um casal, por exemplo, que falou há bocado, de 80 e 82 anos, que um ainda é o cuidador do outro, não é? Qual a solução para estes casos? O que é que vai acontecer a seguir? A solução é, nós também temos associações que dão apoio. Também as pessoas estarem abertas, às vezes as pessoas têm dificuldade em deixar as pessoas entrarem em casa. Não Mas é? neste Para dar o caso banho. eu acho que já deixavam, Já, não é? Sim, mas posso dizer que eu conheço muito por dentro, posso dizer que só quando Já não pode quando mais. foi o limite é que deixar, e não havia necessidade de ter chegado ao limite do infarto cardíaco. Sim, sim. Porque foi Havia que mesmo, prevenir. podia-se ter prevenido, não é? Porque aquilo foi a exaustão de tudo, do esforço físico, as noites mal dormidas, pronto, e tudo. Podia ter deixado mais cedo, mas sim, há instituições que, algumas até levam a refeição. Até Eu sei que levam a levam, mas refeição. tudo tem custos, não é? E é que está Mas o é grande problema. adaptado normalmente o banho. Se formos a ver, é assim, porque se for privado eu fiquei chocada, que eu cuido de um senhor, está a ver? Eu também não digo trato e corrijo logo para cuido, porque eu acho que nós fisioterapeutas devemos cuidar. A parte da Todas. reabilitação é só uma parte. E o senhor, a empresa é privada e É muito caro. é muito cara e a pessoa que cuida não ganha assim tanto, não é? Pois aí é que está o grande problema, E não é? depois, Começa a surgir. não é? Mesmo, ou seja, esses cuidadores que são formais, que são pagos, não é? Para cuidar, acabam por ter grande exaustão. Houve uma senhora que esta semana aconteceu, não é? Cheguei lá e ela disse, já sei, vou dormir. Porque eu digo sempre, agora durante esta hora que eu faço a fisioterapia em casa, vá descansar. Vá-se deitar, vá dormir. Porquê? Porque eu sei que é noites após noites sem dormir. Nem é sem dormir, é estar num sentido de alerta que o mínimo barulho acorda. E o mínimo barulho pode ser um carro na rua e não é a pessoa com quem estamos a lidar. Então, há isso. Há instituições que se paga. É muito, é pouco. É adaptado ao ordenado da família. Eu sei que é o per capita, de qualquer das maneiras, nunca chega. É como aos lares, não é? São sempre muito caros e eu acho que no fundo o que nós temos é falta de instituições. Mas as pessoas não querem ir para a instituição. Eu acho que é por isso é que nós estamos a falar aqui do Mas imagino cuidador. que esses dois, que esse casal não querem. não querem, mas um deles falece. Sim. O que é que acontece ao outro? Sim, provavelmente. Quer dizer, se for a pessoa acamada, o outro ainda consegue cuidar de si. Eu sei que se for a inversa, eu sei não. que os idosos hoje em dia o que eles querem é, desculpe uma expressão, morrer em casa, não é? Sim. Acho que é digno para eles, não será para quem está às vezes a assistir, não é? Claro. Mas é a vontade deles, é o que eles sempre quiseram, não é? Mas por isso é que nós estamos a falar desta literacia em saúde da pessoa que cuida, que às vezes começa cedo, não é? Nem toda a gente começa a cuidar tão tarde. Começa cedo a poupar-se, para depois não ter uma longevidade. Como eu costumo brincar, eu quero morrer saudável. Toda a gente diz, tu vais morrer na mesma assim, mas eu quero morrer assim um bocadinho mais saudável, não preciso de... Não é? Os cuidados com a alimentação, os cuidados com a atividade física, deixar o carro um bocadinho mais longe ir a pé, não é? Aquelas coisas Claro. que
que é tão simples fazer pequenas... Eu faço atividade física, neste momento não consigo fazer uma atividade estruturada, mas deixo o carro longe e vou a pé, e vou buscar o miúdo a pé à escola e já não levo carro. Já dá aqui um bocadinho de margem para ter alguma atividade física, não é física, mas é ativa, ser ativa, sim, não sim, é? ser mais ativa, sem propriamente estar a fazer uma coisa estruturada, e já dá qualquer coisa. Portanto, nessa parte da literacia, a importância, não é? Prevenir. Quando chegamos a esta situação que é o limite, que acabou de me falar, eu acho que também se deve fazer contas. Porque eu sei que uma pessoa em uma cama hospitalar, porque ainda por cima que temos essa questão, não é? Muitas pessoas estão nas unidades de cuidados continuados, que deviam ser para reabilitação, porque não há onde as colocar em casa. Exatamente. E não há instituições que as acolham. Mas às tantas, ter alguém em casa era fazer contas. Se ter alguém em casa, nem que fosse financiada pelo Estado, em vez de financiar a instituição, uma pessoa extra, já percebi. Ser pago. Em vez daquela pessoa entrar na rede, por exemplo, dos cuidados continuados, é um problema, não é? Nós fazemos supervisão, temos alunos a fazer estágio em unidades de cuidados continuados. E os de longa duração, que devia ser 6 meses, há lá pessoas há anos, porque não têm como os mandar para casa. E estão a ocupar uma cama de reabilitação. Seja terapeuta ocupacional, o terapeuta da fala, o assistente, o nutricionista, que podia estar a reabilitar. Não é? O custo, provavelmente, daquela pessoa ali naquela instituição de cuidados continuados é muito superior do que estar a pagar. E nem estamos. Eu imagino que uma pessoa precisar de assistência 24 horas por dia são 3 pessoas. 8 horas, 8 horas, 8 horas. Não é? Ou, como algumas modelos que fazem, que é 24 horas, depois entra outro 24 horas, outra 24 horas. Também não vejo mal a dar ali alguma continuidade, porque já sei o que é que se fez de manhã. Também, não é? Depende de quem se está a cuidar. Mas há pessoas dessas que às vezes, às tantas, podiam passar a noite sem ter lá ninguém, não é? Portanto, era uma questão de... Aqui tinha que ser mesmo andar a fazer contas. Mas uma pessoa dessas, numa unidade de reabilitação, de cuidados continuados, de certeza que fica muito mais caro do que estar a pagar, por exemplo, 3 ordenados a alguém claro. num dia. Por causa do Conclusão, a idade só nos traz problemas, não é? Mas podemos... Mas podemos controlar alguns deles, sim, não é? Podemos minimizar alguns deles, não é? Quem tem hipertensão arterial tem que ter cuidado com o sol, quem tem, não é? Quem tem diabetes... Não é? Temos as comorbilidades. Hoje em dia, cada vez mais temos comorbilidades. Não é? Costuma ser um idoso é saudável, não é? O que quer dizer saudável? Há sempre alguma hipertensão, um problema cardíaco. Claro. Mas, identificando, podemos prevenir. Nós sabemos que é o processo natural de envelhecimento. Não é? Não fugimos a isso. Ninguém, ainda bem. Na minha família morrem muito cedo, portanto eu espero bem, como eu costumo dizer, morrer de velhice. Portanto, há o processo natural de envelhecimento. Nós sabemos que perdemos força. Nós sabemos que perdemos flexibilidade. Sabemos que lentificamos. Então, como é que eu posso prevenir? Fisicamente ativo, com programas como a OASA, etc. Certo? Sim, sem dúvida. Se eu não tenho tempo, as pessoas queixam-se muito do tempo, não é? Há aquela questão. Eu posso deixar o carro na garagem e subir 2 andares ou 3 a pé. E faço 3 lances de escadas. Não é? Em vez de apanhar o elevador. E já fiz alguma coisa fisicamente ativa. Joelhos não dá. Ok, então que exercício é que eu posso fazer? Porque nós temos isto muito na fisioterapia. Não tive tempo. Mas agora tem tempo para se tratar. Quer dizer, não faz sentido. A pessoa tem que pedir uma avaliação, e nós fisioterapeutas podemos fazer uma avaliação da capacidade funcional global. Por exemplo, daqui a 2 semanas vamos estar na Santa Maria da Feira a fazer esse tipo de avaliação da capacidade funcional global, identificar ali aquelas headlines, não é? Atenção que... E a pessoa começar logo a prevenir. Então morre saudável, é certo, mas consegue-se prevenir. Porque nós todos podemos ser potenciais cuidadores. Isso é certo. É certo. Basta ter alguém na família ou sermos amigo de alguém que precisa, que não tem suporte familiar e se quisermos o fazer, devemos fazê-lo. Portanto,
Se eu estiver melhor, eu consigo cuidar melhor de outros. Eu, como fisioterapeuta, eu também tenho que estar bem fisicamente, senão não consigo, ao fim de X horas, o último dente já não era tratado, não é? Já estávamos ali na conversa, eu sentava-me à beira da pessoa e ficávamos a conversar, não é? Claro. Portanto, nós devíamos ter uma certa obrigação. É muito engraçado porque a higiene oral está muito bem instituída, não é? Acho que ninguém vai para a cama sem lavar os dentes. Acho que Sim, sem dúvida. Acho que ninguém imagina, não é? Ir para a cama sem lavar os dentes. E porquê que a higiene corporal não é tida com o mesmo respeito? Pronto. Por isso... Doutora Raquel, eu ia realmente pedir, a minha última pergunta era um conselho, mas os conselhos estão dados, não é? Foi muito clara naquilo que expôs e muito clara naquilo que temos e muito clara naquilo que poderemos ter, se tivermos essa prevenção. Claro, eu acho que a prevenção não sei se é quer fundamental. dizer mais alguma coisa. Não, quero só agradecer o convite em nome da CESPO e da nossa escola em particular. Queria convidar, então, se quiserem participar da edição, se for preciso, nós fazemos a quarta e a quinta. Aquilo só pedimos 4 horas, não pedimos mais, porque realmente nós temos que o cuidador informal não tem muito tempo. Portanto, mas pode ir qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Muito não bem. tem que estar neste momento a cuidar de ninguém. Muito claro bem. que se estiver a cuidar de alguém tem perguntas muito concretas e nós podemos mas ajudar. quem não tem gosta de ouvir essas perguntas Aprender, também, sim. Pronto, muito obrigada, doutora Raquel. Muito obrigada. Muito contente por ter vindo aqui e dar tantos esclarecimentos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Thank you.